Eu sou Rafael Queiroz, aluno do curso de Matemática Aplicada Computacional da Universidade de São Paulo, e hoje estou aqui para aprendermos juntos um pouquinho mais sobre investimentos. Vamos falar um pouquinho mais sobre previdência social e também sobre previdência privada. Quais são seus pré-requisitos e como cada uma delas funciona. A previdência social, ela é regida pela Constituição Federal de 1988, o artigo 6º. Ela consiste em contribuições automáticas que são geradas automaticamente através daqueles que trabalham em regime CLT, ou seja, carteira assinada, e ao final de se cumprir um período de tempo de contribuição, o trabalhador tem direito de receber aquele dinheiro que foi investido na Previdência Social. Aqueles que trabalham no regime MEI ou então possuem uma microempresa, eles também têm direito a receber a sua aposentadoria, ou seja, participar da Previdência Social. Porém, para que isso aconteça, é necessário pagar a GPU, o Guia da Previdência Social. Se você é MEI ou autônomo, se informe sobre isso, pague seus tributos para garantir também a sua aposentadoria através da Previdência Social. Bom, e a Previdência Privada? Quais são as diferenças entre a Previdência Social e a Previdência Privada? Bom, é muito simples. Enquanto a Previdência Social ela é regida pela Constituição Federal, ou seja, as leis que estão escritas nela, e as regras também, e quando se cumpre o prazo mínimo determinado para se receber a sua aposentadoria, você tem também um valor pré-definido, pré-estabelecido por essa Constituição. Mas mesmo você sendo um microempreendedor, ou MEI, ou até mesmo CLT, tendo sua carteira de trabalho registrada, de qualquer forma, você pode também ter uma previdência privada. Uma previdência não anula a outra. Você pode ter dois investimentos e receber os dois no futuro, sem problema nenhum. Até mesmo se você estiver percebendo que o que você vai recolher futuramente através da previdência social não satisfaça as suas necessidades, é interessante buscar uma previdência privada para que você possa garantir essa graninha a mais lá no seu futuro. Bom, qual é a diferença entre as duas? Quais são as vantagens e desvantagens de cada uma? Bom, a Previdência Social, ela, como eu havia falado, é regida pela Constituição Federal, ou seja, as leis estão pré-definidas e também é necessário se cumprir um pré-requisito mínimo de tempo de contribuição para que você possa receber ela. Enquanto a Previdência Social ela é regida pela Constituição Federal, a Previdência Privada ela permite uma maior flexibilidade ao se receber o seu benefício. Você pode negociar com um banco ou a agência de investimentos que você realizou o contrato para saber quando você vai receber, quanto você vai receber, de acordo com a sua necessidade e o seu perfil também. Mas o que é previdência privada, afinal? É muito simples. É uma aposentadoria em que você mesmo vai investir para que você possa receber ela no futuro. Ou seja, através de uma instituição privada, não governamental. As leis que garantem a regulamentação da previdência privada estão no artigo 6435 de 1977. E afinal, como funciona a previdência privada? Ela se divide em duas etapas. Essas etapas consistem em acumulação, número 1, e número 2, resgate. O período de acumulação é aquele em que você vai investindo aquele dinheiro mensalmente, todo mês, até que no final desse período de tempo estabelecido no seu contrato de previdência, você vai recolher no final de tudo, ou seja, chegar na segunda etapa, que é o resgate. Você pode realizar esse resgate através de forma mensal, ou seja, mensalmente, ou recolher o montante de uma vez. Isso tudo vai depender do contrato que você realizou com a instituição financeira que te ofereceu esse serviço. Fiquem atentos às reformas previdenciárias e mudanças que ocorrerem nas leis. Se informe com o seu corretor financeiro para que você saiba quanto tempo de contribuição mínima é necessário para que você possa receber sua aposentadoria, ou então, no caso da previdência privada, esteja sempre informado com o seu corretor quais tipos de taxa estão em vigor naquele momento, para que você não tenha nenhuma surpresa. Afinal, quais são as vantagens e desvantagens da previdência privada? A previdência privada tem como vantagens a flexibilidade, ou seja, de acordo com o contrato que você realizou, você pode estabelecer o tempo
e também o valor da contribuição mensal que você vai realizar. Ainda assim, é possível utilizar aquele investimento realizado para portabilizar aquela grana para outra instituição financeira de acordo com a sua necessidade e interesse. Pegar aquele dinheiro que já foi investido, portabilizar para outro investimento. Fique atento ao seu contrato. A quebra de contrato gera pagamento de algumas multas. Então, sempre se informe com o seu corretor quanto a isso, ok? Outras vantagens, você pode escolher o tempo que você vai contribuir, a quantidade de dinheiro que você vai contribuir mensalmente também, de acordo com o seu perfil, de acordo com a sua necessidade e também de acordo com o seu objetivo. Outra vantagem muito importante é a disciplina, tá, pessoal? Disciplina de poupar, ou seja, de reservar um fundo, um investimento, um dinheiro que você está recebendo ali para você poder colocar em uma linha de investimento que você vai receber lá na frente. A disciplina ela é muito importante para qualquer investidor inicial. Adquirir esse hábito, ele te garante que futuramente você possa, inclusive, realizar investimentos mais arriscados, reservar sempre uma proporção, uma porcentagem do que você recebe para você investir depois. Isso é muito legal. Então a disciplina também é uma vantagem. Agora vamos falar um pouquinho sobre as desvantagens também. Quais são as desvantagens da previdência privada, afinal? Quais são as desvantagens de você contratar um serviço de aposentadoria terceirizado? Bom, as desvantagens são os tributos e taxas que já são pagos também na Previdência Social, mas na Previdência privada, esses tributos e taxas você vai poder escolher, de acordo com o seu perfil, a forma com que você vai realizar ele. Isso é muito bom. Outra desvantagem é o risco. Como assim? Existe risco? Existe. Todo investimento existe um risco. Porém, o risco da previdência privada é bem pequeno. Como eu falei para vocês, é regulamentado pela Lei 6435 e tantas outras que podem atualizar com o passar do tempo. Então, como existe uma lei, um regimento que regulariza esse tipo de investimento, as chances de acontecer alguma coisa são ínfimas, pequenas. Bom, se a instituição financeira do qual você contratou declarar falência, isso pode complicar o recebimento do seu benefício. Ou seja, isso pode atrasar ou até mesmo prejudicar a quantidade de investimento, de dinheiro que você colocou ali na previdência privada para receber. Mas fique tranquilo, o risco é muito baixo comparado com outros investimentos que existem também. É importante frisar que a previdência privada possui seu tempo de acumulação e o seu tempo de resgate. E o quanto vai ser pago nesse período de acumulação mensalmente e o quanto vai ser recebido no resgate estará escrito no seu contrato, ou seja, no contrato que foi realizado com a instituição financeira que realizou sua previdência privada, você vai saber a forma com que vai ser contribuído até que você receba aquele investimento depois. E também é importante ficar atento a todas as regras de quebra de contrato, ou seja, as multas que podem ser pagas se você não cumprir com aquilo que está escrito ali. Mas fica tranquilo, o investimento é ótimo para quem quer se aposentar. Bom, eu vou falar sobre alguns tipos de previdência privada. Eu sempre sugiro que você entre em contato com o seu corretor para que ele possa te explicar isso também. Vamos entender agora um pouquinho melhor qual se encaixa melhor com o seu perfil. Qual serviço de previdência privada está mais adequado de acordo com o seu perfil, suas características de investidor. Vamos falar um pouquinho agora sobre previdência fechada e previdência aberta, do qual da fechada consiste em que em conjunto, em parceria com a instituição em que você trabalha, ou seja, a empresa com que você trabalha, ou sindicato do qual você participa, vocês paguem conjuntamente, ou seja, contribuam conjuntamente com a previdência privada, para que no final do tempo estabelecido no contrato você possa receber aí a sua aposentadoria mensalmente, ou até mesmo de uma vez, ou o montante todo de uma vez só. Então vou dar um exemplo para vocês que vai ficar mais fácil. Imagina que na previdência privada fechada, em conjunto com a empresa que você trabalha, ou sindicato, você decidiu que você pagaria R$200 e a empresa outros 200. Então, além da previdência social, você pagaria R$200 e a empresa, para te incentivar a realizar uma previdência privada, contribuiria com a outra metade.
isso é só um exemplo, tá? As proporções de contribuição variam de acordo com empresa, sindicato, em que vão realizar essa parceria junto com você para poder fechar um contrato de previdência privada. Bom, essa é a previdência fechada, é aquela em que a empresa, o sindicato te ajuda um pouquinho a realizar aquela aposentadoria ali juntamente com você, contratante desse serviço. Então, quais são os planos de previdência privada abertos? Bom, existem duas modalidades. A modalidade VGBL, Vida Gerador de Benefício Livre, e a segunda modalidade PGBL. Elas são bem parecidas, né, o nome. O PGBL significa Plano Gerador de Benefício Livre. Qual é melhor para mim, então, Rafa? Bom, simples. O PGBL ele é melhor para aqueles que pagam imposto de renda, ou seja, que são contribuintes com imposto de renda, realizam a declaração completa do imposto de renda. Enquanto o VGBL, com V de vida, é melhor para aqueles contratantes que são isentos do imposto de renda, ou seja, não pagam o imposto de renda, ok? E quais são os benefícios de cada um? Bom, já vou falar. O VGBL, o tributo dele é cobrado somente no montante final daquele investimento realizado. Ou seja, contratou um plano VGBL, é profissional liberal, é isento de pagar imposto de renda. Então, de todo aquele dinheirinho, de todos aqueles fundos que você foi investindo no seu VGBL, na sua previdência privada, VGBL, com o passar do tempo, foi se passando o tempo, acumulou aquele montante e lá no final daquele montante vai ser cobrado, né, uma taxa em cima do valor acumulado. Agora, no plano gerador de benefício livre, ou seja, PGBL, pensa assim, ó, se paga imposto de renda, PGBL, com P, ok? Fica fácil de lembrar. Então, lá no PGBL, no plano PGBL, você vai ter uma dedução aí anual em cima do que você pagou naquele ano no imposto de renda. Mas tem uma vantagem. Qual é a vantagem de realizar o plano PGBL? É que até 12% do seu imposto de renda pode ser abatido por você ter uma previdência privada. Isso é regulamentado por lei. Então, se você tem uma renda maior, se você recolhe mais, né, se você é um microempreendedor que recebe um pouquinho mais aí por ano, vale mais a pena para você fazer o plano PGBL. Por quê? Lá no começo do ano, quando você for declarar o imposto de renda, até 12% do seu valor de tributação ele pode ser isentado, ou seja, você não vai precisar pagar porque você tem uma previdência privada. Dentro do PGBL existem também algumas divisões de contrato, então fique atento. Existe o contrato progressivo e o regressivo dentro da aquisição do PGBL. Qual a diferença entre o contrato regressivo e a modalidade progressiva? Vamos tentar entender cada uma delas. A progressiva, ela é simples. Quanto mais você recolher, ou seja, quanto mais você for pegar de volta ali daquela previdência, quando você se aposentar, quanto mais você recolher daquele investimento que você realizou, maior é o tributo que vai ser pago. Essa é a modalidade progressiva. Como o próprio nome diz, ele aumenta conforme você recebe. Quanto mais você receber, mais você vai pagar de imposto, ok? Enquanto a modalidade regressiva, ela consiste em quanto mais tempo aquele investimento ficou ali aplicado, menor é o tributo que vai ser pago. Ou seja, a proporção da taxa, ela começa um pouquinho maior ali, em torno de mais de 10% e 27% as últimas vezes que eu vi, e ela vai diminuindo com o passar do tempo. Então, quanto mais tempo você deixar aquele investimento na modalidade PGBL regressiva, menor vai ser o tributo pago lá no final, justamente para incentivar que você deixe aquele investimento mais tempo dentro da sua previdência privada. Fiquem atentos às quebras de contrato. Elas podem fazer com que você pague multas
que estão escritas no seu contrato. Então, conversem bem com um corretor financeiro que vai realizar a venda desse serviço para vocês, desse investimento, e também conversem bem com o corretor para que não ocorra, né, nenhum tipo de insatisfação por ter pago uma multa aí que você não estava prestando atenção, tá bom? Bom, mas em geral, gente, vamos falar aqui resumindo, tá? Concluindo tudo. A previdência privada é uma excelente opção para aquelas pessoas que querem aposentar ou ter uma renda extra ali na sua aposentadoria e querem ter um respaldo da lei, ou seja, uma segurança naquele investimento que está sendo realizado. As taxas que eu mencionei, elas são baixas em comparação com outras taxas de outros investimentos. Além do que, o risco de uma previdência privada, ele é muito pequeno também em consideração a outros tipos de investimento. Então vale muito a pena fazer uma previdência privada se você quer aposentar com aquele dinheirinho a mais ali de acordo com a sua necessidade. Agora você já conhece o que é previdência social, o que é previdência privada e suas modalidades. Existem outros investimentos que eu posso realizar para que lá no futuro você recolha esse dinheiro, talvez não a um longo prazo, ou seja, a um tempo tão comprido assim como numa previdência privada ou social, mas sim a curto prazo? Existem. Existem investimentos iniciais seguros para quem está começando na área, que eles são seguros e você pode recolher num intervalo de tempo menor. E ainda assim ter um bom rendimento daquele dinheiro investido. Bom, nós vamos falar desses investimentos com menos riscos para quem está começando aí nessa área logo mais. Segura aí. Bom, pessoal, agora vocês já sabem o essencial sobre previdência privada, previdência social, qual se encaixa melhor com seu perfil de investidor. E é sobre isso que eu quero falar agora. Perfil de investidor. Existem pelo menos 3 perfis mais básicos. Veja em qual que você se encaixa melhor. O perfil conservador é aquele que não assume muitos riscos quando assume um investimento. O moderado, que é aquele que balanceia entre os riscos e os ganhos daquele investimento aplicado. E o agressivo. O agressivo é aquele que ele aplica bastante mesmo, ele sofre aquele risco mesmo, mas também ele tem uma chance maior de ganho ou de perda, né? Ou também de prejuízo. Definindo um perfil para você, aí você pode fazer a sua carteira de investimentos. Você pode procurar uma agência que cuide da sua carteira de investimento. É sempre importante procurar um profissional certificado para poder cuidar da gestão dos seus investimentos, para que você tenha acesso. Hoje existem aplicativos, que não vou fazer propaganda aqui de graça, né? Mas existem aplicativos que cuidam disso, da sua carteira de investimentos para você. Existem aplicações, por exemplo, em criptomoedas, que é uma coisa nova, recente, de algumas dezenas de anos para cá, que se popularizou bastante aí no período pré e pós-pandemia. Porém, existem alguns investimentos para quem é iniciante, ou seja, para quem está começando a investir, quer guardar um dinheirinho, quer ter um rendimento a curto prazo, sem precisar esperar a aposentadoria, e recolher aquele montante ali para qualquer objetivo que você tiver pré-estabelecido. Bom, vamos falar então. Primeiro, define seu perfil de investidor. É o quê? É moderado? É agressivo? É conservador? Então você tem que se conhecer. A partir disso, depois que você definiu o seu perfil de investidor, também é necessário definir bem as suas metas, seus objetivos de investimento e os meios com quais as estratégias e meios que você vai utilizar para chegar nesse ponto que você deseja chegar de recolhimento de montante final. Para isso, você precisa descobrir quanto tempo você quer investir, quanto você quer recolher e também o quanto você quer aplicar a cada mês ou a cada ano naquele investimento que você escolheu. Para isso, é interessante procurar um corretor que vai realizar simulações para você e vai te dizer qual investimento se encaixa melhor no seu perfil. Eu trouxe alguns investimentos como exemplo aqui para quem está começando a querer investir. Um investimento possível para ser realizado é o CDB, que é o Certificado de Depósito Bancário.
Na prática, significa que você emprestou o dinheiro para o banco, ele vai trabalhar com aquele seu dinheirinho ali em algumas captações de recursos de investidores, algumas transações dentro da própria instituição, e ele vai te devolver aqueles lucros. É um investimento simples, de pouco risco, e que vai te gerar ali, em um espaço de tempo não tão comprido, um bom rendimento. Para que isso ocorra, entre em contato com seu banco ou com seu corretor financeiro para que ele possa te indicar o melhor tipo de taxa de banco ou de instituição para você fazer esse tipo de investimento, ok? Mais um investimento possível é o Tesouro Direto, que depende de duas variáveis, que são o IPCA e o Selic, a taxa Selic. O IPCA é o índice de inflação. Em outras palavras, é o quanto o preço das coisas vão aumentando. E o Selic é a taxa, ou seja, que vai regulamentar qual que vai ser aquele rendimento, tanto para quem emprestou, né, quanto para quem pegou emprestado também. Então a taxa Selic, ela vai te dar um gostinho se aquilo ali vai te render mais dinheiro ou vai te render menos, no caso do ponto de vista de quem está aplicando, de quem está investindo, ok? Cuidado se você pegar emprestado. A taxa Selic também, ela pode te dar uma dica se você vai ter que pagar mais juros ou menos juros. Bom, vamos falar também sobre letras de crédito. Existem duas principais, a LCI e a LCA. A LCI é a linha de crédito imobiliária, enquanto a LCA é a linha de crédito de agronegócio. Na prática, é parecido com o anterior, com todos esses anteriores que nós comentamos. Vai ser um dinheirinho emprestado ali, ou para o agronegócio, ou para fundos imobiliários, que vão gerar um lucro para aqueles investidores, e aquele lucro vai ser devolvido para você. Então, quem possui aquela letra de crédito, aquele título, vai receber o lucro daquele dinheiro emprestado. Bom, esses são alguns investimentos iniciais possíveis. Isso que eu nem comentei sobre criptomoedas, ou então até sobre alguns outros fundos que têm mais riscos, ok? E se você tiver o desejo de ser um investidor mais agressivo, sugiro que você entre em contato com um corretor para que ele possa te orientar quais são os melhores investimentos a realizar. Vamos para um exemplo mais prático, então. Digamos que você entrou em contato com a sua instituição financeira e decidiu comprar uma linha de crédito imobiliária. Na prática, eles vão te trazer um contrato daquele serviço, você vai precisar investir um valor inicial, em torno de R$1.000, por exemplo, e conforme o tempo for passando, você vai depositando mensalmente mais um determinado valor, para que no final do tempo estabelecido no contrato, você recolha um montante daquele investimento realizado. Uma linha de crédito imobiliário, em que você invista R$1.000 a cada mês, por exemplo, ao final de alguns anos, 2, 3 ou 4 anos, pode te render um lucro suficiente para você dar uma entrada em um imóvel, ou então em um terreno, ou até comprar aquele carro que você sempre quis comprar. Em outras palavras, ele aumenta exponencialmente o seu lucro. Como é que eu vou saber o quanto eu vou receber? Peça para que o seu corretor faça simulações e você saiba o quanto você vai receber daquela linha de crédito, daquele título que você adquiriu. Bom, mas preste atenção, fique atento aos contratos, às taxas estabelecidas e o tempo que você precisa deixar aquele fundo investido. Se houver uma quebra de contrato, é necessário se pagar uma multa, e daí você pode ter um prejuízo daquele investimento realizado. Então tenha certeza que você vai ter aquele dinheiro mensalmente para investir, ou que você não vai precisar recolher ele antes do tempo estabelecido no contrato. Outra dica que eu dou também é que verifique em todas as instituições financeiras qual o melhor serviço para você. Existem instituições que têm taxas melhores, existem instituições que têm taxas não tão boas assim. Inclusive, grandes bancos nem sempre têm as melhores taxas de investimento. Às vezes, instituições menores têm taxas mais interessantes para que você tenha um lucro a curto prazo. Fique atento ao seu contrato.
converse muito bem com o seu corretor, para saber se aquilo é um bom negócio ou não. Vou dar um exemplo para vocês. Um comerciante, ele pode comprar a mercadoria dele com o fornecedor A ou com o fornecedor B. Com o fornecedor A, ele pode ter um lucro maior. Com o fornecedor B, ele pode ter um lucro menor. Você vai pesar quais são as melhores condições para você. Qual contrato te dá um melhor lucro, maior segurança, conforme o seu perfil de investidor. Aconselho que você não invista mais de 4% do seu patrimônio em um único investimento. Todo investimento possui um risco. Não é interessante você perder um pedaço muito grande, uma proporção muito grande de seu patrimônio em um investimento que pode te gerar certo risco e você perder aquilo que você investiu. Uma empresa pode falir, uma catástrofe natural, guerras. Ambientes hostis, eles não somente potencializam os riscos, como também o ganho. Tanto grandes prejuízos são assumidos em cenários hostis, quanto grandes lucros também. Imagina que você investiu em um ativo de minério, por exemplo, e daí teve uma guerra que aumentou muito a necessidade daquele minério. O seu lucro vai ser absurdo. Assim como também, investindo em qualquer outro fundo, o seu prejuízo pode ser grande. Esteja sempre informado. Busque notícias, se informe sobre os fundos que você está investindo. Como eu falei aqui para você, tem investimento que você faz emprestando dinheiro para banco, emprestando dinheiro para agronegócio, emprestando dinheiro para fundo imobiliário. Estude sobre esse cenário. Veja se as pessoas estão movimentando dinheiro naquilo, para que você saiba se esse investimento é bom ou não. Agradeço à Fundação Podemos e a todos vocês que acompanharam esse curso. Muito obrigado pela atenção. Espero termos aprendido bastante juntos. Espero que vocês interajam conosco, comentem, deem sugestões e também que acompanhem os outros cursos que a Fundação pode oferecer para você. Tem muito curso legal sobre diversos assuntos que podem ajudar vocês aí em diversas áreas também. Acompanhe os cursos anteriores. Eu mesmo dei outro curso sobre juros simples, juros compostos, então uma parte mais matemática de tudo isso que eu falei para vocês hoje. Ficamos por aqui hoje. Muito obrigado. Até logo.